Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos aqui para mais uma edição, a nossa última edição do ano do podcast Vozes da Talassemia. E hoje nós vamos abordar um tema muito importante para todas as pessoas que convivem aí com a talassemia major ou a intermédia, que é a prática de atividade física. Esse tema ele é muito importante porque a gente sabe que a prática de atividade física ajuda muito no dia a dia de todos nós que convivem com a talassemia. E estou aqui hoje nessa bancada com duas pessoas muito especiais. Uma é o Rossato, que é educador físico e tem aí uma experiência com a questão de atividades físicas em doenças crônicas e outras mais. Ele é ex-paciente de linfoma, sobreviveu aí ao tratamento e isso também é motivo de muita alegria para nós. E a outra pessoa é o Heitor, que trabalha com a gente aqui, é um dos responsáveis pelo podcast e gosta também de fazer atividades físicas e por isso que a gente trouxe ele para essa bancada e para a gente fazer esse nosso bate-papo descontraído e gostoso. Então, gostaria que vocês se apresentassem brevemente aí aos nossos telespectadores. Heitor, por gentileza. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite aí para participar dessa mesa. Eu sou o Heitor, faço parte do departamento de marketing da Abrasta. E hoje, então, a gente vai falar desse tema super importante, né? Atividade física para pacientes com condições crônicas, né? E a gente conta, então, com o Rossato nessa bancada aqui. Por favor, se apresente, cara. Claro, então, pessoal, as minhas primeiras palavras eu não posso deixar, praticamente, de prezar pela gratidão. Primeiramente a Deus, que nos dá as oportunidades aqui de estar com saúde, é claro, ao pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo também, isso é muito importante. E aí, consequência, os agradecimentos, Edu, Heitor, a Beth, pela possibilidade de conhecer a Abrasta. Então, como o Edu estava dizendo, sou profissional da área de educação física, tive essa experiência e uma da frase que me marcou muito num dos congressos em que eu pude ser convidado também por participar aqui com vocês foi que todo paciente ele é especialista e acabei praticamente indo para a área da educação física através de especializar naquela condição que me tornou paciente na infância. Então, me sinto muito honrado de poder finalizar esse podcast. Me sinto muito honrado mesmo pelo convite e eu espero poder contribuir para vocês o máximo possível aí dentro da condição direcionado ao bem-estar, à saúde física, à prevenção, à manutenção à saúde. É isso. Muito bem, Muito Rossato. bom, obrigado. Obrigado mesmo, gratidão aí pela sua disponibilidade. E aí, iniciando então o nosso bate-papo aqui, eu começo te perguntando o seguinte: para que você possa explicar, né, de uma forma geral, como que a prática de atividades físicas, né, de exercício, beneficia a saúde e especialmente para quem enfrenta condições crônicas como a talassemia. Certo. Vamos lá. Na condição de enfrentamento, acredito que o próprio nome, o câncer, ele já assusta, né? E o pessoal, eles se sentem praticamente naquela condição onde que se vê numa condição de ponto final. E não é bem assim, né? Acredito que praticamente esta condição em que você está e não o que você é onde entra a pesquisa ou do interesse principalmente pelo exercício físico. Então, a prática da atividade física, do exercício físico, independente da intensidade, se seja leve, se seja moderada, é importante você levar como aspecto teu cotidiano, para tua rotina, para o teu dia a dia. A princípio, para ajudar nessa recuperação, nessa prevenção, seja a pessoa ou o paciente. Por que a pessoa ou o paciente? Porque é a pessoa que busca a prevenção, para que ela não chegue a essa condição de estado, né? E aí o paciente para trabalhar essa prevenção. Então a atividade física ela traz muito benefício, muito benefício. Não à toa como sou a prova disso, né? Até aqui os meus 33 anos,
tive praticamente o diagnóstico, como você introduziu, aos 7 anos, o meu linfoma de Hodgkin, e a princípio ali, de uma forma inconsciente ou consciente, vamos se dizer assim, na prática do exercício físico, fui melhorando, fui entendendo, fui vendo resultados. Então, desde os meus 9 anos, vamos se dizer, firme na atividade física, no trabalho, da musculação, do treino de alta intensidade. Gosto de fazer isso todos os dias e isso me trouxe essa condição de saúde e bem-estar, né? Então, para quem está nos ouvindo também, é importante de você separar um tempo do teu dia, seja 15 minutos, 20 minutos. Hoje, com a rede social, por exemplo, você tem facilidade a esse acesso de recorrer, né? Uma pequena pesquisa, ó, como fazer exercícios para prevenção. E existem, não só eu como profissional da saúde, mas também entre outros profissionais capacitados, em que eles se direcionam também ao exercício, a essas dúvidas que às vezes as pessoas têm. E aí, por receio ou por uma condição de faltar dar aquele passo para si, para buscar essa informação e colocar em prática. Então, benefícios, você, melhor do que ninguém, se conhece, a ponto de você, olha, comecei a fazer atividade física, senti melhora. Então, Uhum. com relação a todos os aspectos físico, biológico, mental, a sua capacidade com toda certeza tende a melhorar com a atividade física. Então, e falando nisso, Rossato, eu queria saber como que o exercício físico ele pode ajudar a melhorar a energia e a disposição, né? A gente está falando aqui de pacientes com talassemia, que por conta do tratamento tem uma deficiência ali com relação ao sangue e, consequentemente, né, a força, a energia dos pacientes acaba ficando diminuta. Então, como que o exercício físico ele pode influenciar nessas questões da predisposição, de você ter mais energia ali para fazer as atividades do dia a dia? Como que funciona isso? Bom, a princípio, num aspectos mais fisiológico e biológico, que praticamente isso tem o desenvolvimento da doença com um aspecto mais celular, é claro, o exercício físico para a eficiência do funcionamento do metabolismo, do aspecto cardiovascular, onde praticamente a prática de atividade, seja ela moderada ou intensa ou leve, ela vai aumentar a capacidade de transporte de oxigênio para essa célula. Então, praticamente, tanto eu, Edu, Heitor, nós aqui, praticamente, nós temos células cancerígenas, convivemos com elas diariamente. Então, é você, através da escolha, vai potencializar essas células para o bom ou para o lado ruim. Então é importante a prática de atividade física para ter essa disposição. Relatos, por um exemplo, não somente de paciente acredito, mas como de pessoas no dia a dia para comigo quando eu faço a atividade física pela manhã, eu sinto que o meu dia melhora. Eu me sinto disposta, me sinto praticamente mais apto ao trabalho, à condição de também onde eu consigo ter mais ânimo, energia, levar meu filho na escola e chego todo disposto, faço ainda praticamente as atividades em família ali durante a tarde, consigo praticamente ir bem no meu trabalho. Então, a física em si, ela aumenta essa capacidade de oxigenação, onde o transporte ele melhorado com oxigênio célula, e aí você vai gerando um aspecto saudável no teu organismo, na questão do seu funcionamento, aí tanto, novamente, pelo aspecto também psicológico, físico, mental, isso é importante. Então, no aspecto de energia, a atividade física ela atribui a essa condição de você direcionar a atividade e saber trabalhar em cima dessa condição de que vai trazer essa capacidade de, vamos dizer assim, de força, de um aspecto mais geral de condição, saúde, energia, De né? Então, energia, de ânimo. E é importante essa pergunta porque ela atrela um pouco a condição da gente, quando está próximo às transfusões, né? Muitos pacientes relatam o cansaço, né? uhum, Que se sente cansado. Então, por isso que é importante que a sua hemoglobina ela esteja entre 9,5 e 10 pré-transfusão, para que você
não se sinta cansado, né, na prática dessas atividades físicas, porque se a sua hemoglobina estiver abaixo de 9, 8, 7, isso é uma condição, né, da sua hemoglobina estar baixa. Não é que você não tenha capacidade de praticar atividade física. Então, a atividade física, ela, ao meu ver, ajuda nesse sentido, mas você precisa ter esse olhar de que a sua hemoglobina ela tem que estar de forma adequada para que você possa ter um desempenho interessante e legal aí na prática das suas atividades físicas, né? O que é importante dizer é que a talassemia não é uma condição que impossibilita você de praticar a atividade física, Isso. né? Eu corro todos os dias 20 minutos, né? Na esteira, numa velocidade moderada. Exato. E isso me permite, o que me permite é manter uma hemoglobina adequada para que eu tenha essa disposição. Perfeito, Edu. E, inclusive, você tocou num ponto interessante com relação a esse aspecto de estar saudável e também apto à atividade. Não que você não possa, mas é importante você, através de um acompanhamento médico e de um profissional também da educação física, de você saber direcionar a intensidade dessa atividade. E esse trabalho conjunto, vamos dizer assim, é importante, até para que você possa entender até onde você pode trabalhar aquele aspecto físico Sim. em condições, né? Os pacientes mesmo com a talassemia, atividade leve, moderada, por quanto tempo? Por quantas vezes na semana? A própria Organização Mundial da Saúde, né? Ela difere que 50 minutos de atividade, tranquilo. No máximo ali, 150 por semana, isso fracionado. Então eu preciso fazer Sim. 50 minutos? Não, você pode fracionar. Sim. Treinar 3, treinar 4, treinar 5 vezes Isso na é semana, 50 isso minutos na fracionado. semana Não. por dia, Isso por por atividade. E aí atividade. entra, eu preciso praticamente fazer 50 minutos? Não, eu posso fracionar isso. Uhum. Semana, 7 dias, vamos fracionar? Eu tenho 150 minutos no total dentro da minha semana. Posso fazer todos os dias, 20 minutos, como você praticamente mesmo citou, que para você já é uma condição onde é ótima. Perfeito, perfeito. Sim. E aí, monitorar, o que é o mais importante, com os profissionais capacitados, é claro. E como eu disse anteriormente, ninguém melhor do que você se conhece. Então, essa condição tem que se colocar assim, a ponto de você entender, compreender como que o corpo responde, porque o corpo fala. O corpo fala. Sim, sim. Sim. E praticamente o corpo é tão inteligente, vamos dizer assim, que ele não quer que você morra, por exemplo, né? Tanto que ele trabalha para isso, para te manter vivo. E ele vai te avisar, com toda certeza. Antes de você ficar com uma gripe, por exemplo, uma dor de cabeça, uma condição onde que você tenha de estar acamado, ele vai te avisar. Então é aí que entra a prevenção. E engraçado que, não só no Brasil isso, né? Mas a maioria, se não boa parte, só vão buscar o atendimento médico ou até mesmo uma atividade física quando elas já estão com a condição instalada, né? Ou Quando a doença já está instalada. isso já está doente, não faz essa prevenção. Então é importante ressaltar também esse trabalho de prevenção e essa condição nesse acompanhamento em que você citou, muito importante, dependendo da condição em que você está. E aí, com acompanhamento médico de um profissional da saúde, uma boa alimentação também, esse acompanhamento vai direcionar e você, aos poucos, vai Exato. seguindo. E aí, entrando aqui, a gente tem uma outra questão, que é como adaptar a rotina, né, das atividades físicas para pacientes com talassemia, respeitando as suas condições, né? Eu acho que você poderia falar um pouquinho mais sobre essa questão do limite, né? Porque às vezes as pessoas acham que elas podem fazer tudo e a todo tempo, e não é bem assim, né? Bom, em relação a essa pergunta, Heitor, Edu, sobre os limites também do paciente com a talassemia, é importante ressaltar que cada um reconheça, né, além, obviamente, dos benefícios que a atividade física traz, é importante ressaltar que você tem uma condição também de limite. Até onde eu posso ir, até onde praticamente essa prescrição desse exercício vai me levar. Claro, porque dependendo da intensidade do exercício, ele pode gerar um estresse. E esse estresse, obviamente, ele pode trazer uma condição onde você vai sentir cansaço
onde você pode também sentir uma sensação de que você elevou o nível de prática de atividade, aquilo te trouxe uma condição de estresse, e aí praticamente isso vem a imunidade baixar, você vai começar a ter as sensações que o corpo vai responder de que, ó, eu preciso fazer atividade física, preciso, mas numa condição até aqui eu consigo chegar. Daqui para cá é bom a gente rever esses conceitos, entendeu? Então, adaptar a rotina à atividade física, é importante também conhecer aquilo que você está aplicando em você. Em Sim. relação ao esforço, o Edu citou os fatores da hemoglobina também, de fazer a avaliação, a medição correta para poder praticar essa atividade e reforço, um acompanhamento do profissional de educação física para poder fazer essa prescrição. Sim, super importante. Eu acho que as pessoas têm que ter em mente que elas não precisam ser atletas de alta performance, né? Eu acho que o básico ali bem feito já é o suficiente para as pessoas alcançarem uma saúde melhor, né? Um resultado bacana no dia a dia. Até porque a gente, o paciente com talassemia, né? Não gosto muito dessa palavra paciente, né? Pessoas convivendo com talassemia, em determinado momento ela pode vir a desenvolver osteosporose, né? Então, além do tratamento convencional, né, à base de medicamentos, a atividade física também é importante, né, para o fortalecimento dos ossos, né, Sim. dessa parte óssea. Então, o ganho que se tem com atividade física também eu acho que é interessante se colocar aqui, né, porque às vezes as pessoas falam, "Ai, mas eu tenho osteosporose, eu não posso fazer atividade física." Eu acho que é pelo contrário, Com né? toda certeza, muito pelo contrário, é bom, porque nós estamos falando sobre a prática de atividade física. Ela direcionada, óbvio, você comentou, né, do que gosta de correr, é claro, é importante fazer o trabalho do cardio, importante você fazer esse aspecto para que você melhore a sua capacidade de melhora de transporte de oxigênio, como nós já citamos aqui, mas um treinamento resistido, um treino de força é importante também. E aí, obviamente, se eu desenvolvo um trabalho de força ou esse conjunto, eu consigo ter uma estrutura muscular onde vai trazer esse suporte para minha estrutura esquelética, por exemplo. E praticamente para quem tem ou contraiu essa condição de desenvolver esta osteoporose, é muito mais necessário ainda essa condição do trabalho de força. E aí a musculatura, ela revestindo, ela vai melhorar essa condição de você praticamente ter aqueles sintomas de dores, de desconforto, de predisposição, principalmente. Melhora da postura é uma outra coisa também importante ressaltar na prática de atividade física. E aí essa postura ela vai trazer essa condição comportamental e melhorando, né, as condições físicas, melhorando as condições praticamente metabólicas, fisiológicas. Isso é importante, né? Perfeito. Show de bola, muito importante, cara. E a gente está falando aqui, Rossato, dos benefícios para o corpo, mas falando também para a mente, né? A importância da atividade física na saúde mental, bem-estar. Como que ter uma rotina com atividades regulares pode ajudar essas questões da parte mental, né? Principalmente quando você fala de ansiedade, depressão. Hoje a gente vive numa sociedade que tem essas doenças com bastante recorrência, né? Então, como seria isso para essa parte mais mental? Bom, é uma condição, ou praticamente, posso dizer assim, uma situação que eu gosto muito de desenvolver, tanto em teoria quanto em prática, né? E para se falar em mente, posso utilizar o meu exemplo. Quando diagnosticado com o meu linfoma aos 7 anos de idade, eu acredito que também o fator criança contribuiu e muito para a recuperação. E aí se passa, né, na cabeça dos adultos, ou se passa como é receber esse diagnóstico. E claro que hoje, com todo o cuidado que se tem da equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, para dar o diagnóstico à pessoa, então é importante que ela esteja preparada nessa condição. Eu faço relação com o meu diagnóstico porque como seria hoje, atualmente, o Rossato recebendo esse diagnóstico?
Será que para a cabeça estaria bem? Sim. Será que eu estaria numa condição de saúde? Então, esses questionamentos me fazem praticamente eu responder com atitudes, que é continuar a fazer o que eu estou fazendo a princípio, né? Então, eu posso também me dizer que me sinto o escolhido, vamos se dizer. Tanto eu, o Edu, você, Heitor, a gente pode, ó, Deus fala assim, ó, você vai ser o escolhido da sua família. Então, nessa condição de tratativa, vamos dizer assim, nessa parte mental, eu pude me desenvolver com o tempo, tanto porque em um dos relatos do meu prontuário médico, eu fazia o acompanhamento com a psicóloga também, né? E ela disse assim que criança agitada. E a maioria dos relatos, eu era uma criança muito agitada. Então, é importante a prática da atividade física, que era uma coisa que eu já fazia, vamos dizer assim, na época, e que me ajudava de alguma forma, mesmo que inconsciente. Sim. Então, hoje, eu reforço isso com propriedade de que a atividade física, para gerar esse bem-estar, onde muito das vezes agimos por impulso, numa condição onde em sociedade, como você citou, que é bem difícil, lidar com o ser humano já é difícil. Sim. Lidar com a gente mesmo também não é fácil, Sim. né? Tanto que para poder entender o outro, eu preciso se entender também. Então é importante buscar, claro, a ajuda psicológica, mas também a atividade física como uma válvula de escape, onde você, com toda certeza, leva o treinamento em si e acaba fazendo uma amizade, ou se não acaba fazendo uma amizade, você acaba se conhecendo a ponto de olha onde eu consegui alcançar. Olha a quantidade, por exemplo, de peso, por exemplo, de intensidade, corrida que eu consegui alcançar que eu jamais imaginaria que alcançaria. A ponto de você sair de um aspecto de prevenção ou uma recuperação a pensar a médio e longo prazo, o porquê não, para uma estética, para que você seja exemplo para o outro. Então, essa condição de estresse, não só o estresse, mas relacionado também a um passo para mais, que aí chega a depressão. E aí, claramente, a depressão, cada indivíduo, vamos se dizer assim, cada um carrega a sua condição, a sua perspectiva de vida em si, que chega a esse ponto da depressão pelo fato de estar perdido, né? E aí o exercício físico, ele também é uma saída, é uma porta praticamente que eu posso dizer que quando você acessar, as opções com que você tem de melhora, ela é Eu acho que enorme. isso que você traz é muito interessante, porque assim, a academia não se limita só à prática da atividade física, né? Mas esse relacionamento que você tem com outras pessoas, né? A troca de ideias, de informação, e aí você vai vendo o seu desempenho acontecer, né? Isso acontece comigo, né? Antes eu não conseguia correr e eu caminhava, né? Então eu acho que isso também é importante se colocar. Se você não aguenta correr, começa com a caminhada, né? O importante é não estar estagnado, Sim. né? E aí você vai abrindo um leque muito grande, né? Não é só ir lá na academia correr, puxar peso, né? Mas há todo um universo ao redor disso, né? Exato. A convivência, né? O seu desempenho. Aí hoje você está puxando 20 quilinhos, né? Amanhã, na próxima ficha que te passa, você já passa a puxar 25. Exato. Então, isso já vai te motivando mais, né? Você estar ali. E acho que isso também é necessário se falar, porque às vezes as pessoas se limitam, né? Ah, eu vou lá só para correr e para puxar um peso. Não, não é. Né? Além do seu benefício físico, há também esse benefício mental, né? Porque ali você está em outro aspecto, você está convivendo com pessoas que às vezes estão com foco realmente na atividade físicas. E eu já vi inúmeros relatos de pessoas em depressão extrema e que saíram da depressão por conta da atividade física, né? Sim, eu até costumo brincar, né, com os meus alunos, com as pessoas praticamente com que eu tenho essa possibilidade de ter essa liberdade de dizer assim, ó, hoje quem tá correndo tá andando, quem tá andando tá parado e quem tá parado tá indo para trás. Então, movimente-se.
É Sim. preciso você praticamente movimentar. Independente de como vai ser, movimenta-se. É importante. Inclusive, no nosso início aqui, na introdução mesmo, a gente citou a questão da importância até para melhorar esse aspecto da célula, em que a gente convive com essa condição de ter essas células cancerígenas, e aí você vai optar pela escolha de que você vai alimentar praticamente essas células pelo bem ou pelo mal. A escolha praticamente vai ser sua. Então, em relação a recorrer à atividade física como uma boa condição em que você, na prática, vai gerar saúde a si, é importante você, né? Por que não praticar, levar em Sim. consideração de que você, não, eu tô fazendo algo que não é, tipo, quer ver uma coisa muito engraçada? O pessoal termina de treinar, posta lá, tá pago. Não, não é pago, é porque é um investimento que você tá fazendo, né? É um investimento. Então, parabéns, você tá investindo na tua saúde. Sim. Isso é importante, né? Então, acredito que eu vejo por esse lado que é um investimento. E que bom isso. Então, a princípio também, o que eu observo muito é que tem muito mais jovens hoje também na academia. Isso me deixa muito feliz. Isso é muito importante também, né? Os jovens indo à academia, levando praticamente essa condição mais saudável, vamos se dizer. Isso é importante também ressaltar, porque isso já inibe esse processo também de a pessoa ter aquele aspecto de doença ou de aquele aspecto de, estou doente, desanimado, não tenho a energia, vamos se dizer, para fazer a atividade. Então é importante ressaltar, né, o quão é importante fazer, Sim. independente da atividade, mas que seja algo que você vá lá e movimente-se e faça, né? E aí, linkando isso, né, a próxima pergunta tem muito a ver com isso, Uhum, porque a gente gostaria que você colocasse, né, como que, para quem convive com talassemia, possa incluir exercício nas suas rotinas, né, e quais atividades simples você recomendaria para o início, né, é o que a gente falou. O importante é não estar parado, né? exato. Inicialmente, claro, recomendações, como nós tínhamos comentado sobre o acompanhamento da equipe, o médico, a avaliação, estar apto e procurando um profissional. Ele vai fazer a sua avaliação, vai fazer a sua anamnese e prescrever o exercício para você. Prescrição é essa, dependendo da tua condição médica, seja ela moderada, seja ela leve, mas o mais importante, com acompanhamento. A recomendação, eu levo em consideração o indivíduo. Cada indivíduo tem a sua especificidade. Então, em específico, essa prescrição para o Heitor é assim, vai funcionar assim. Por mais que os equipamentos sejam o mesmo, a funcionalidade, a ação-reação será diferente. Então, praticamente, o teu corpo vai reagir de uma forma e seu corpo reagirá de outra e a Cada um minha tem de uma outra. individualidade, né? Exatamente. Então, para que possa iniciar, o mais importante é você, ao menos, entender que você vai praticar a atividade para a prevenção ou para a condição do tratamento, que envolve a atividade física. Movimentar-se. Prescrição, principalmente para a condição a talassemia, essa condição seja ela no início, ou seja ela para a prevenção, é importante que esteja acompanhado do profissional da área da educação física para uma boa prescrição. E aí, essa boa prescrição, com um bom acompanhamento, e claro, com uma boa dose de energia e vontade, né, de estar lá, de fazer presença, isso vai gerar, obviamente, uma qualidade de vida, uma manutenção à saúde, a própria prevenção, como já citamos. Então, é importante que estejam atentos a esses detalhes, vamos dizer assim, para a prescrição, para aderir a uma condição inicial da prática de atividade. Sim. E eu acredito que você tocou nesse ponto. Eu acho que quando alguém vai começar a praticar um exercício físico, né? Seja uma pessoa na condição de uma doença crônica, Uhum, né, Edu? Eu acho que é justamente esse ponto que você está querendo trazer, que é comece, né? sim. Tem um documentário bem bacana, acho que está disponível até na Netflix, inclusive, para quem quiser assistir, de Uhum, zonas azuis, isso. né? Zonas azuis são lugares ao redor do mundo onde as pessoas, em que as pessoas elas são centenárias, né? E o pessoal foi
pesquisar, né? Por que isso acontece nessas zonas específicas, né? E aí tem uma particular na região da Sardenha, na Itália, é uma região montanhosa. E essas pessoas, os cientistas foram descobrir que uma das questões do porquê a longevidade desses cidadãos era tão grande era justamente a questão geográfica. Então eles precisavam andar mais, subiam escadas, né? Fortificavam ali os membros inferiores, né? A panturrilha. Então acho que isso é super importante, cara, para quem está assistindo a gente. Acho que essa é a grande mensagem também, né? Apenas comece, né? Faça de maneira adequada os exercícios físicos, mas comece com uma caminhada leve, regular, né? Às vezes até você andar em volta da sua casa, do seu quarteirão, já é uma coisa que ajuda, né? E isso você vai progredindo. Conforme você vai aumentando a carga, fazendo mais exercícios, você vai progredindo, né? E aí, já linkando também com a próxima pergunta, Rossato, existe algum exercício que as pessoas, né, a gente está falando aqui de pessoas que convivem com a talassemia, Uhum. elas devem evitar, né, visto que a talassemia é uma doença que provoca uma anemia, né, uma deficiência no sangue, existe isso ou não? Olha, a princípio, como a gente está ressaltando a importância de ir e praticar a atividade física, numa condição onde vai haver os acompanhamentos, esse fator de evitar, a princípio, eu gosto de citar muito isso, que a pessoa em si, ela se conhece muito mais. Eu me conheço Uhum, melhor do que o Heitor, ou o Heitor se conhece melhor. Então, nessa condição é importante de você pensar que este exercício, ele vai me fazer mal ou ele vai me fazer bem. Se eu faço esse exercício aqui, eu sinto uma tontura, depois eu fico com dor de cabeça. uhum, Ó, se eu fizer este movimento aqui, ó, nesta posição declinada, de cabeça para baixo, eu tenho uma sensação de tontura, me dá náusea, então eu vou evitar fazer. Então é preciso se expor a esse risco. É claro que o risco ele tem de ser praticamente é, observado, e essa restrição em relação ao exercício, principalmente para a talassemia, eu volto a falar sobre a intensidade. Por uhum. isso, da importância do acompanhamento profissional. E não ter essa ambição de chegar lá e querer pegar 200 quilos, Sim. né? Porque às vezes a pessoa inicia na academia, ela já inicia com aquela gana, eu vou chegar lá e vou levantar um supino de 50 quilos de cada lado, É, né? É, exato. E essa condição aí, por exemplo, é uma coisa que é bom evitar. sim, Entendeu? sim. Tipo, é bom evitar. Porque como você tinha comentado, Heitor, tipo, nós não somos atletas de alta performance. Uhum, Nada impede de você iniciar a ponto de levar isso como uma referência, claro. entende? Levar como uma referência. E entender que a condição em que você praticamente se encontra, ela pode melhorar através dessa referência. Uhum, E muita coisa dali para frente pode acontecer. É, Então e, é. e- e isso também, muitas pessoas ficam inibidas, né? De, Uhum, eu tô levantando 2 quilinhos de cada uhum. lado. Não importa, né? Se você exato. levanta 2, se você levanta 10. O importante é você estar ali praticando atividade, né? Sim. Claro, e levar em consideração de que você está investindo em você, Uhum, compreende? Investindo em você. Então, exercícios que devem ser evitados para um paciente, eu acredito que evitar não, mas expor a condição de que você entenda que aquele movimento para você não foi um dos melhores e que existem outras adaptações, porque sim, um bom profissional ele vai saber adaptar. uhum. Professor, eu estou nesta situação. Hoje eu me encontro assim. Qual é o melhor exercício que você me direciona? Qual o melhor equipamento que vai me fazer sentir numa condição em que não vai me gerar uma certa condição de desconforto? Porque eu tenho esse diagnóstico, eu preciso trabalhar isso. Você consegue adaptar isso aqui? E tem de conseguir, porque nós, profissionais, somos capacitados para isso. E é importante ter esse tipo de observação e esse olhar atento, porque estamos, agora falando como profissional, lidando com pessoas. E pessoas que estão em busca
de melhora à saúde, manutenção. Então, quando chega praticamente a essa condição, é importante ter esse olhar atento para uma boa prescrição, um bom acompanhamento, saber adaptar as condições para o paciente ou a pessoa em si, vamos dizer, compreende? Então, ressalto que, a princípio, você se atentar de que, ó, vamos evitar? Não evita não. Vai lá, faz, se expõe, pratica, sinta como é o exercício, como o teu corpo vai reagir. Vai lá, questiona o profissional que está responsável da sala ou da prescrição, questionar que eu falo assim, ó, por que disso? O pra que isso? Porque muitas das vezes eu estou vendendo um produto para você que eu não compro. Sim. Então acredito que, né, Sim. desconfie, confiando, é claro, mas questionar é importante. Então você se auto-prescreveria esse exercício? Uhum. E como que eu sei se eu estou fazendo um bom exercício ou não? Através da teoria do profissional. Existe praticamente ali o marketing também que você vai olhar e vai falar, ó, o professor ele está falando muito bem desse exercício aqui e eu estou vendo que ele está com uma propriedade sobre esse exercício que aparentemente ele faz. Ele estudou sobre, ele avaliou. Então isso é importante. Vou confiar e vou fazer. Então, ao invés de evitar, faça, questione, pesquisa, isso é o mais importante. Tá? É isso. Muito bem. Show. E aí, ô Rossato, como que familiares e profissionais, né, de saúde pode ajudar e incentivar, né, essa prática no dia a dia da atividade física, né? Porque eu vejo assim, muitas pessoas acham que a prática de atividade física ela tem que se dar em uma academia. E não é bem isso, né? A gente pode praticar atividade física em qualquer lugar. Então, como que familiar e profissional pode incentivar pessoas com talassemia a fazer a prática da atividade, né? Tudo é um começo, né? Acredito que até mesmo dentro de casa, no próprio incentivo, não só teórico, mas prático também. Muitas vezes eu vejo o Heitor praticando atividade física, eu vou praticar também. Vejo o Edu correndo, eu vou correr também. Então, já dentro de casa, os próprios familiares podem incentivar dando o exemplo. Isso é muito importante. Porque falar, olha, você não faz isso, olha, você não faz aquilo, mas você na condição praticamente também de falar para o outro não se dá o exemplo. Então isso é importante. Até mesmo os profissionais, né? Então um bom profissional, ele vai aplicar aquilo que ele está prescrevendo. Um bom profissional, ele vai saber desenvolver a sua teoria porque ele faz aquilo na prática. E assim são os familiares, até para que você coloque numa condição, vamos dizer assim, no lugar do outro, né? Eu não utilizo, eu não me familiarizo muito com a palavra empatia, mas compadecer para com o outro, entendeu? Compadecer. Essa é a minha palavra que eu gosto quando eu olho para o outro no olhar da perspectiva do outro, para que como que eu posso ajudar? E muitas das vezes não só palavra, mas por atitude também. Eu não sou muito chegado em atividade física, mas eu vou pegar lá na mão do Edu e hoje eu vou fazer atividade física lá, vou colocar na televisão, no YouTube, atividade física e vou fazer só para poder incentivar, seja ali a pessoa que está com a talassemia, seja a pessoa que está com estresse ou uma depressão. Vamos fazer uma caminhada no parque, vamos fazer. Isso. Começa com um piquenique, por exemplo, por que não? Né? Ó, vamos sair para almoçar, depois saiu para almoçar, foi todo mundo caminhar, e naquela caminhada após o almoço ali, vamos marcar amanhã uma corrida, vamos marcar amanhã uma academia para a gente ir junto, por que não? Então, hoje em dia, até, Edu, só dando uma ideia, planos familiares dentro de academia, acredito que seja importante também. Então, olha, incentiva teu pai, incentiva tua mãe, incentiva teus filhos, se você trouxer. Então, acredito que seria uma ideia muito bacana de poder atrair esse público também, a família em si, né? Para fazerem atividade, para recorrer praticamente a esses exemplos dentro de casa. Porque muitas das vezes, no aspecto filho, por exemplo, o teu filho, não adianta você ficar lá, não faz isso, não faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Sendo que ele vai entender praticamente o que você está fazendo no aspecto comportamental. Entendeu? Então, se você dá exemplo, se alimentando bem, fazendo atividade física e ele tá vendo você, ele vai ser o reflexo daquilo que você é, entendeu? Então é Sim. muito importante.
E acho que é importante também colocar que a atividade física, de novo, ela não se limita ao quadrado da academia, Isso. né? Você tem a prática de natação, né? Você tem hidroginástica, você tem pilates, né? Então hoje tem uma gama extensa de coisas que você pode fazer, né? Porque às vezes, eu não gosto de academia, né? Eu não gosto de pegar peso, mas você pode optar por uma natação, né? Você pode optar por fazer um pilates, enfim, uma dança, Sim, né? claro. Para quem gosta de um forró, É, dançar um forró. e por que não? É movimentar, é Sim, mexer. sim, com Aqui, certeza. aqui praticamente nós estamos direcionando o tema para com a talassemia, na prevenção, no tratamento, claro, mas a atividade física ela é ampla, com toda certeza. E buscar não só, como você citou, o próprio o forró, a caminhada, o piquenique, a corrida, o treino de musculação, por exemplo. Claro, tem N atividades, o andar de bicicleta também, por que não? Então é bom a prática. É, comumente, assim, se você é bom saber direcionar também. Um exemplo. Professor, vou começar a treinar. Legal, vamos lá. Você veio caminhando? Sim, eu vim caminhando. Olha, então, neste processo eu preciso que você introduza um aquecimento para que você chegue a fazer um trabalho de fortalecimento com uma carga e o teu corpo já está ali predisposto a essa condição de esforço. Então, eu preciso que você faça um aquecimento. Seja uma caminhada à esteira com uma intensidade mais elevada, ou praticamente uma ergométrica, que são as bicicletas. Eu preciso que de alguma forma você tende a elevar essa frequência. Não, professor, mas eu vim caminhando. O aspecto externo, ele tira muito ali a sua atenção. Então, você está atento praticamente naquele caminhar até a academia, eu estou atento às coisas que estão acontecendo à minha volta. Se eu tiver que atravessar uma rua onde eu tenho que esperar os carros passarem, eu já não tornei aquele exercício ou aquela caminhada ela constante. Então, esse é um outro ponto também a se atentar, saber direcionar, que você fazer uma caminhada de ir à padaria, fazer uma caminhada de visitar ali a avó que mora a atravessar a rua, isso não é uma atividade física, vamos deixar bem claro aqui. Sim. Mas se você quer caminhar lá com a família para fazer atividade, tem que ser uma caminhada onde, ó, quem chegar primeiro ganha, quem não chegar por último vai ter que pagar o jantar. Então, essas coisas assim E de tem uma periodicidade também, com né? toda certeza. Que isso é importante. Minha mãe fala isso. Porque a médica falou para ela, e a senhora precisava caminhar 3 vezes na semana, né? E a danada não adapta a caminhada. E aí ela fala, mas eu ando o dia inteiro, porque a minha cidade é pequenininha, né? Então ela bate perna o dia inteiro. Eu falo, mãe, mas isso não é atividade física, Isso. né? Porque a senhora sai para ir para casa da amiga, para ir lá tomar o sorvete, né? Isso. Mas não é uma rotina, né? Que a senhora tem de hora, né? De Isso. tal hora a tal hora eu vou estar ali. Isso. A cada Então, stop ali é um bolinho, um cafezinho da Dona Maria. isso. É importante o que você falou, né? Porque as Isso. pessoas realmente linkam isso. Falam, mas eu já ando, eu já caminho. Mas não é assim, né? A prática tem que ter um horário, né? Fixo, quantos dias por semana, né? Exato. E é por isso que eu só citei isso para que as pessoas realmente, ó, legal, eu fui caminhando até ali e já fiz a atividade de hoje. Não, muito pelo contrário, né? Então, voltando à pergunta, tanto os familiares quanto os profissionais também que estão dentro das academias ou independente de onde ele vá recepcionar essa pessoa, tende a incentivar. Incentivar como? No aspecto de, olha, você está melhorando, parabéns, muito bem. Hoje você conseguiu dar 40%, tá ótimo. Amanhã você vai voltar aqui e você vai passar desses 40%. E saber que nem sempre você exigir o seu melhor é algo que praticamente você vai se sentir satisfeito. O mais importante é você trabalhar essa consistência dentro da constância. Isso é muito importante. E o profissional que tem o conhecimento disso, ele tem de passar isso para a pessoa, para que ela se sinta confiante, para que ela tenha a melhor sensação de que quando eu estou fazendo atividade física, é o meu happy hour. Não quando eu viro as costas e vou embora. Entendeu? Então é importante também o incentivo do profissional, juntamente aos familiares, é claro, porque nós estamos falando do começo, família da casa para fora. Sim. E ali dali para fora, se vai encontrar com o profissional, fazer esse papel. De fazer, olha, excelente, muito bom o teu trabalho, parabéns.
Ó, se você não tá vendo evolução, porque praticamente você tá olhando para dentro. Claro, eu num olhar de fora, vamos dizer assim, que é sair da ilha para que você possa ver a ilha, tá excelente, tá evoluindo, tá num aspecto E a legal, evolução num também se dá trabalho. ao longo prazo, Sim. né? Exato. Você não evolui de um dia para o outro. Sim, por isso da Exatamente. importância de ser consistente dentro da Uhum. constância. Compreende? Que É, às vezes o pessoal olha, ô Rosato, você é atleta? Você compete? Você toma alguma coisa? Eu falo, não, né? Eu gosto do que eu faço e através da condição como paciente, desde os meus 9 anos, vamos se dizer assim, que eu pratico a atividade física. E através da pesquisa, do conhecimento, de aplicar. Então, praticamente hoje eu posso pegar meus clientes ou as pessoas Uhum. numa condição e prescrever as atividades numa condição que eu já apliquei, Uhum. independente. Então, procurar entender também a condição da pessoa, o que que ela está buscando, o que que ela faz no dia a dia, como que é a rotina, com o que ela trabalha. Acredito que, né, essa avaliação mais informal, vamos dizer assim, que a gente chama de anamnese, essa Uhum. avaliação, ela é fundamental para a prescrição, para que você não faça com que a pessoa ali olhe, esse exercício aqui eu não gosto. Esse aqui eu achei chato. E aí, amanhã, perdeu a paciente, perdeu o cliente, perdeu o aluno por não saber direcionar uma prescrição, por não ouvir a adequada, condição né? adequada. Uhum. E aí, cadê o incentivo? Então, Sim. é bom você não somente atender, mas como também você acolher. Acredito que nos lugares onde você vai, você quer ser bem atendido. E Uhum. não só ser bem atendido, como também você quer ter uma boa experiência, porque atender qualquer um atende, Sim. vamos se dizer assim, né? Então, e aí, qual que é a experiência que eu vou passar pro Edu? Qual que é a experiência que eu vou passar pro Heitor? Uhum. Independente, todos os dias que em que ele vier aqui, eu vou fazer com que ele tenha essa sensação de que é a primeira vez. Sim. Então, isso é importante Sim, na com prescrição certeza. e no incentivo, tanto do profissional quanto dos familiares. E acho que tem uma coisa também aí, Rossato, que o Edu comentou, que é a questão desse apoio, né, das pessoas ali que já fazem atividades recorrentemente, e essas pessoas, elas trazerem outras também Uhum, para esse meio, né? Que é justamente a próxima pergunta que eu ia fazer para você, né? Qual que é a importância de um grupo, né? De pessoas estarem ali coletivamente, até além da questão do bem-estar físico, mas emocional também, para pessoas que vão começar a praticar atividades físicas, pessoas com talassemia que querem começar, né, com uma caminhada, com uma academia, como que um grupo ajuda essas pessoas? tá. Ó, mais uma vez, ah, o nosso assunto está direcionado à talassemia. Mas não pense você que tem hoje esse diagnóstico em que as pessoas vão te olhar diferente. Muito pelo contrário. E nesse aspecto coletivo, muitas das vezes existem pessoas que só estão naquele lugar pela amizade ou pelo laço familiar que Uhum. acabou ali, o vínculo que acabou se criando. Então, a importância desse coletivo, ao meu entender, é que fortalece o individual. Uhum. Então, muitas das vezes, hoje, eu não estou numa condição de praticamente. Não estou animado para poder ir à academia, mas aí tem um coletivo que vai, Edu, não, o que que é isso? Vamos lá, eu passo aí, vou te buscar. Não, Heitor, que isso? Vem, a gente tá te esperando, a gente combinou. Entendeu? Então, esse coletivo é muito importante, né? Esse coletivo é bom para que você possa também utilizar como um incentivo à condição da pessoa ter continuidade, não só da prática do exercício físico dentro da academia, mas fora dele. É, É, a gente então, viu isso, essa questão do coletivo, na corrida Um Só Sangue, né? Sim. uhum. Da Bralha Brasta e a BHH. E eu dei como tarefa para Elisângela, do apoio ao paciente, é, levar as pessoas, né? Uhum, Levar os amigos. E, e aí ela falou, Edu, acho que 10 pessoas confirmaram que vão na corrida. E aí eu tô lá correndo e passa um e bana a mão, né? Edu, tô aqui, eu vim. Ainda não aguento correr, mas tô caminhando. Aí outras caminhavam com a Elias, né? Elias também não correu, mas caminhou. Então eu acho que esse incentivo, né, ele é importante. Sim. Então,
para você que está nos ouvindo, né, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, engaje todo mundo, né, numa prática de atividade física, seja ela qual for, né? E quando tem esse componente de outras pessoas envolvidas, o sucesso é maior, né? Por que que é maior? Eu tiro como base eu, né? Eu como viajo muito e aí cada dia eu tô num lugar. E então isso acaba dificultando, porque não tem quem me incentive, né, a estar ali todo dia praticando. O meu incentivo sou eu, porque eu falo, eu sei o quanto que a atividade física é importante na minha condição. Então eu vou, mesmo depois de muito cansaço à noite, eu parto para academia, né? E quando você tem esse incentivo, a coisa se transforma em algo muito melhor, muito mais satisfatório, né? Sim, com toda certeza. É importante, acredito que a atividade em física em si, para o aspecto de saúde, a manutenção, a própria prevenção, como foi uma das palavras mais citadas aqui, que é muito importante, de você não deixar com que esse aspecto ou esse quadro ele tende a avançar para que depois você vai buscar ou recorrer ao médico ou uma atividade física. Então, unir a família, um amigo, ou praticamente se ali, não, a família não tem ninguém que anima, ó, amigo tenho poucos, né? Então não tem. Seja você o seu motivador, né? Exatamente, para saber lidar também com você, né? Esse aspecto para poder melhorar. E se expor não só aos exercícios, às atividades, mas também ao ambiente, que é muito importante. E como eu falei no começo ali, você, por essa condição em que você está e não que você é, mas se sentir como o escolhido, em que você vai dar essa volta por cima e vai servir como exemplo. E olha que eu estou falando aqui numa condição de ex-paciente, como você citou. Fico, de novo, muito feliz de estar aqui falando da atividade física, estar falando nessa condição hoje totalmente saudável, a ponto de que, quando comecei, também era o garoto tímido, ia fazer a academia próximo de casa, a academia do bairro, fazia uns exercícios que hoje eu falo, como eu fazia isso? Mas você está aprendendo, eu fui me Sim. expondo. Se hoje eu me direciono para a maioria dos acertos, é porque lá atrás eu tive que errar Sim. muito, compreende? E tudo acompanhado da atividade física. Citando os meus pais, por exemplo, já teve época em que eu estava de férias da escola e ia viajar com o meu pai. Meu pai, motorista, ia viajar, caminhão. Tá? Enquanto ele ia tomar o banho nos postos de combustíveis que a gente parava para dormir, o que eu estava fazendo? Exercício. Do lado do caminhão, segurava lá o baú na carroceria do caminhão, fazia os exercícios para as costas, para o abdominal, a corda que ele usava para poder amarrar a carga, fazia exercícios para poder pular, para os braços. Então, assim, não tinha como dar desculpa. A condição, o ambiente, é você quem cria. Sim. Independente. Se você vai depender ali do seu familiar, se você vai depender do teu amigo, praticamente eu costumo dizer, né, a salvação ela é individual. Então você tem de partir do princípio de que se você não levantar, ir lá e fazer, ninguém vai fazer por você. Ninguém. Ninguém. Porque a prática de atividade física É. é a sua responsabilidade, Com né? toda Não tem certeza. como eu Exatamente. fazer por Sim. você. Exato. Independente. Em casa, cabo de vassoura, cadeira, toalha. Hoje, com a rede social, você coloca no YouTube fazer exercícios em casa. Principalmente o público da terceira idade, né, da melhor idade, vamos se dizer assim, também podem recorrer a isso, por que não? Minha mãe recorre ao cabo de rodo dela lá. Isso, entendeu? Tem para fazer, tem como. E aí, de novo, utilizando desse aspecto, você vai acabar incentivando um Sim. neto, Sim. um avô, um tio. Né? Então é importante, é muito importante esse aspecto familiar, esse aspecto dos profissionais, tudo. Trabalhar não só o físico, mas também o mental, que é uma coisa muito importante. E equilíbrio é tudo. Equilíbrio é tudo. A gente está falando numa condição, é claro, saúde, tente fazer a prevenção, tente fazer o tratamento, é claro, mas equilíbrio. Você tem de fazer por merecer. Isso é importante. Você tem de fazer por merecer. E fazer por merecer também é fazer por si próprio, né? Para que, do contrário, se eu não estou numa condição saudável, como que eu vou estender a mão para o outro? Sim. Como que eu posso chegar no Edu com propriedade e falar uma coisa que ele vai olhar e vai falar, você não faz isso
para você, como é que você quer exigir? Não é cobrar, mas é exigir. E comumente, se você passa do exigir para a cobrança, é porque você gosta da pessoa, né? Porque Sim, você claro, ama, você quer ver o bem dela, então isso é muito importante, né? Nesse aspecto, assim, conjunto de tudo que a gente conversou até aqui, dessa importância, seja numa aula coletiva, seja no individual, seja na família, seja num aspecto, um lado profissional, no trabalho, e saber direcionar isso e trazer o equilíbrio sim, com também. certeza. Isso aí. E aí, ô Rossato, a gente caminhando para a parte já final do nosso Opa, gente. podcast, né? Yeah. Qual mensagem de motivação, né, que você poderia deixar para incentivar, né, a incluir a prática do exercício físico na rotina, né, respeitando, claro, que as condições de cada indivíduo, né? Claro. Bom, eu acredito que de todas as perguntas, essa tem uma importância praticamente que vai mudar. Mudar não só no aspecto da nossa conversa aqui, mas também para você que está nos assistindo. Eu acredito que a motivação, ela é pessoal. É difícil chegar em você e te motivar, sendo que a motivação é sua. Eu posso falar aqui 100% e você absolver 20% do que eu falei. E cadê a motivação? Do contrário, eu entendo que eu possa incentivá-lo para que você se motive e vá lá e faça. Compreende? Porque do contrário, a partir do momento em que você virar as costas ou parar de assistir praticamente aqui a nossa conversa, será que isso vai ser uma motivação? Então, passa a ser um incentivo para que eu possa te motivar. E existe uma história que eu levo nesses dias em que eu falo, acredito que hoje eu vou ficar tranquilo, não tô muito com vontade de treinar, ou não tô... Eu paro e penso, ó, eu preciso escolher se eu vou e faço a atividade ou se eu vou e fico. E quais serão essas consequências? Hoje eu não preciso, mas eu sou o exemplo, principalmente da família. E já tomei isso por conta de ser Com exemplo, propriedade. como propriedade, e muitas das vezes, assim, eu me abdico de situações para que eu tenha como prioridade o cuidado, o bem-estar, o autocuidado. Então, eu penso assim, ó, uma história que se assemelha muito a essa condição de estímulo-resposta, ou de incentivo praticamente à minha motivação. Tinha um sábio que praticamente ele acertava ou falava boa parte de tudo que acontecia em sua volta. E um menino, que no caso o menino, eu me coloco na condição do menino, revoltado com aquela situação, com aquela paz interior, com aquela condição de sabedoria, um dia pensou, vou pegar esse sábio. Colocou um pássaro na mão, pegou um pássaro, colocou na mão e caminhou até o sábio, pensando, se esse sábio falar, olha, esse pássaro, ele, se você tirar a mão dele, ele vai voar. Se ele disser que o pássaro vai voar, eu vou apertar esse pássaro e aí já era. Vou matar esse pássaro, ele vai errar. Então ele foi até o sábio e falou assim, ó, eu tenho um pássaro na minha mão. O que você acha? Que ele vai voar ou que ele não vai voar? Aí o sábio respondeu assim, ó, menino, a resposta está em suas mãos. Então vai depender dele. A resposta estava na mão dele. Se ele soltar o pássaro, voa. Se ele resolver esmagá-lo e acabar com o pássaro, então acabou. Então a resposta está nas suas mãos. Você escolhe. Você quer voar ou você quer permanecer nessa condição de estado, como se diz, morto, né? Ninguém quer estar nessa condição praticamente precária onde eu não consiga ser funcional. Porque a gente tem que ser funcional. Eu tenho que subir uma escada sem utilizar o corrimão. Eu tenho que levantar de uma cadeira sem apoiar das pernas. Eu tenho que ir ao banheiro sem que alguém precise me levar até o banheiro ou que alguém precise me dar banho. Ser funcional, chegar numa condição de saúde e envelhecer saudável. Isso é importante. Sim. Então você que está com o teu pássaro aí nas mãos, faça a sua escolha.
Isso é importante. Então, toda vez em que eu me sinto nessa condição de que não, estar deitado, estar sentado aqui assistindo uma Netflix, não estou dizendo que não é para fazer, mas você tem que praticamente cumprir com o teu dever. Você cumpre para com o teu trabalho, que não é direcionado. Porque do contrário, se você chegar na pessoa e perguntar assim, ó, você gostaria de estar onde você está agora? Acredito que boa parte, se não a maior parte das pessoas iriam dizer que não. E é Sim. engraçado. Quem está numa condição ali de trabalho queria estar numa praia, por exemplo. Quem está na praia queria estar num outro lugar muito melhor que aquele, e assim sucessivamente. Então, quando você se pegar nessa condição, faça a sua decisão. Vai voar ou vai ficar parado ali esperando alguém te esmagar, né? Muito bem. Sim, É isso. muito legal. O seu corpo é o seu templo, né? Exatamente. Como falam, Que é né? o mais importante, né? Que é a dádiva. Deus te dá a vida, ele te dá o corpo para que você possa ter esse cuidado, né? E aí, como um bom filho ou como numa condição de que você tem para com o teu corpo em relação ao tempo, como que você vai lidar com ele? Como você vai expor o teu corpo às condições, sejam elas extremas, cabíveis ou não cabíveis? E aí, de novo, eu assimilo a essa condição que eu expliquei do pássaro porque a escolha está nas suas mãos. Ninguém vai escolher por você, né? As consequências, os outros podem sofrer, claro, mas a escolha foi sua, independente, né? Tanto uma palavra, quanto a flecha, quanto as atitudes, uma vez lançada, não tem volta. Então é muito importante você saber para onde você está direcionando teu tempo, a tua atenção, o teu investimento, vamos assim dizer, isso é muito importante, Sim. entendeu? Muito bem. Heitor, quer deixar uma mensagem? Sim, Edu. Então a gente chegou ao final aqui da nossa gravação. Muito obrigado, Rossato, pela sua participação aqui. Como o Edu comentou também no início, é a nossa última gravação do ano, né? Então a mensagem que eu deixo é: acompanhem os conteúdos da Abraça. Nas nossas redes sociais tem muita coisa sobre a talassemia, né? O nosso podcast aqui que a gente iniciou nesse ano tem diversos temas, diversos assuntos que eu tenho certeza que vão interessar a todos vocês, as pessoas que convivem com a doença, os familiares. Então, consumam os conteúdos que estão disponíveis nas nossas plataformas e redes sociais, né, Edu? Muito bem, muito bem. É isso aí, pessoal. Então, nós estamos encerrando esse podcast que é muito importante. A ideia é quebrar o tabu, né, de que pessoas com talassemia não podem praticar atividade física. Isso eu ouvia lá quando eu estava no colegial, né? Que a minha mãe escutava os médicos mais antigos, né? E falava, o Edu não pode praticar atividade física. Então eu ia lá só para cumprir o horário da aula de atividade física, mas eu era um capeta, né? Então eu subi em árvore, quebrei 2 braços, né? Minha mãe ficava louca comigo porque eu nunca dei sossego. Então hoje o direcionamento é outro, né? A visão é Exato. outra. É importante, imprescindível, né, que todos nós que convivem com talassemia pratique atividades físicas, né? E aí, conforme a gente colocou aqui nessa bancada, cada um vai achar o seu limite, né? Bem direcionado, com especialistas adequados, mas quebrando esse tabu. Então, esse podcast, para finalizar o nosso ano, foi para quebrar esse tabu de que pacientes, pessoas que convivem com talassemia não podem fazer atividade física. Pelo contrário, inicie 2025 se matriculando, né, numa academia, numa aula de natação, num pilates, numa hidroginástica, mas se movimente, né? Não deixe que 2025 seja como 2024, que você ficou aí sentado assistindo só Netflix, né? Vai ter uma alimentação saudável, começar a praticar as atividades físicas necessárias. E aproveitando que é encerramento de ano, dizer para que vocês visitem as nossas lojinhas virtuais, né, no site da Abrale. A nossa da Abraça está sendo criada, mas você pode ir lá, tem o livro da Merula, A Coragem Está no Sangue, tem vários outros itens lá que você pode comprar e presentear aí os familiares e amigos nessa data especial de final de ano. E queria aproveitar para encerrar, agradecer toda a nossa equipe, né? Que você que está aí
nos assistindo não consegue visualizar o cenário todo que tem aqui. Então, Daniel, Carlos, Heitor, toda a nossa equipe que durante todo esse ano fez chegar até vocês esses conteúdos, o nosso agradecimento. E para que você possa também ser divulgador, né, da nossa causa, como o Heitor falou. Então curte aí, comente esse vídeo, né, faça a inscrição no YouTube, avalie o nosso podcast aí nas plataformas, envie ideias, né, de conteúdos que vocês gostariam que fosse colocado aqui, e assim a gente pode ir aprimorando esse trabalho que iniciou esse ano e já é um sucesso, tá? Então, em nome aí da Abrasta, eu queria deixar o meu abraço afetuoso e o meu desejo de boas festas, de bom Natal. Aproveite esse momento mágico que é o Natal com a sua família, né, com os seus, com muito amor, com muita presença divina e espiritual, que é muito importante. E que 2025 seja um ano de muita prosperidade para todos nós, né? Para as suas famílias, para as nossas famílias e para a Abrasta também, com muita saúde e muita paz. Esses são os votos da presidência e da diretoria da Abrasta. Aproveite bastante e até ano que vem com mais podcast Vozes da Talassemia. Obrigado, pessoal. Um abraço. Pessoal.